Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos pode sentar um pouquinho. Eu sempre achei chique o pregador ganhar o copinho d'água. Pô, e pior que eu pensei, eu quero ir lá tomar um pouquinho d'água, tá com a boca um pouquinho seca. E aí Deus envia. E Deus sabe do meu coração. Então, mais uma vez, né, a pastora me deu essa missão de trazer a mensagem. E aí, Miriam, sempre é uma malandragem da pastora, né? E hoje eu trouxe provas. Pode passar para nós, é o Jacques, está na projeção, né? Olha a mensagem ali, ó. Olha como é que ela bota, olha a malandragem dela. Paz, meu irmão abençoado. Ela não me chama assim. Aí como é que eu respondo? Todo mundo conhece esse meme, né? Como é que eu respondo ela? Já desconfiado, né? Aí eu botei, próximo. Já começou na trova. Paz, pastora. Aí veio a bomba dela. Pode levar a palavra no domingo, no próximo domingo, uma semana antes. Pode continuar. Aí eu coloquei esse memezinho pra ela tremendo, né? Como eu tô agora. E aí eu disse, pode ser sim. Mas gostaria de trazer uma reflexão que eu vi ontem numa ministração que eu fui. Que quem é o melhor pastor do Brasil para você? Quem é a melhor pastora? Será que é a Camila Barros? Será que é o pastor Silas Malafaia? Eu quero dizer que para mim o melhor pastor e a melhor pastora é essa pastora e esse pastor, amém? Porque eu sei que Deus levanta muitos pastores, né? Mas o nosso melhor pastor é aquele que Deus nos deu. Porque pode ter certeza, se em algum momento da tua vida tu precisar de ajuda e tu mandar uma mensagem para a pastora Camila, provavelmente ela não vai te responder. Não que ela não seja uma serva de Deus, né? Mas tenho certeza, se você dessa igreja, você mandar uma mensagem para a pastora ou para o pastor, eles vão te responder. Falo por experiência própria, todos os perrengues que eu tive, que o problema era meu, eles adotaram como deles e disseram, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Nem que seja para chorar contigo, mas eu estou contigo. Amém? Então que a gente possa honrar os nossos pastores, que eles são os melhores pastores que nós podemos ter. Amém? Porque Deus deu eles para nós. Então, eu gostaria de falar sobre Sansão, o forte. Então, que você possa abrir a sua Bíblia em Juízes 13:5. Se você quiser se colocar de pé, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, fique à vontade. Juízes 13:5. E aquele cartaz que a pastora colocou não está condizente com o pastor. Usou de certo até inteligência artificial, pastora, foi? Não, a pastora apronta cada uma, né, Miriam? Vamos lá então, irmãos. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Você pode sentar, pode ficar à vontade. Então, todos nós conhecemos a história de Sansão, né?
Então vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Então, desde o nascimento, Sansão já nasce com uma promessa, né? Um anjo anuncia a Manoá e sua esposa Estéreo que eles teriam um filho e que ele seria nazireu. Eu acho que a expressão é bem essa, né, pastora? Ele é abençoado desde o seu nascimento, desde o ventre, na verdade, né? E a promessa dele é que ele começaria a libertar Israel dos filisteus. Ou seja, ele nasce com essa promessa. Quantos creem que todos nós nascemos para um propósito? Amém? E Sansão, né? Imagina, a mãe dele era estéril, não poderia ter filho. Então Deus realmente essa mulher para gerar um filho de uma promessa, um filho para libertar o Israel dos filisteus. Amém? E aí a Bíblia fala lá em Juízes 13, 24, 25, que Sansão nasce e desde jovem o Espírito do Senhor o impulsiona, manifestando uma força incomum, né? Então desde pequeno, além de já nascer com uma promessa, com um propósito, o Espírito Santo impulsiona ele, para que ele desenvolva o máximo possível toda a sua força. Continuando a história, lá em Juízes 14, 6, tem a primeira demonstração de força de Sansão, aonde ele encontra um leão. Ali no versículo 14, 6 fala: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele não contou aos pais dele, né? Então, foi um dos primeiros feitos, né, de demonstração de força. Outra demonstração de força também foi um massacre com uma queixada, lá em Juízes 15, 15, que fala: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu sua mão e tomou e feriu com ela 1000 homens. É uma força tão impressionante, né, que a gente, como ser humano hoje em dia, a gente não consegue imaginar que um homem, né, seria capaz de fazer isso com 1000 homens, né? Imagina, ele realmente tinha uma força fora do comum, porque ele carregava um propósito de Deus. Amém? Só que aí a história conta, né, toda a trajetória de Sansão ali. E aí entra a primeira questão, que é a traição de Dalila, né? Lá em Juízes 16, 19. O que acontece? Os irmãos sabem, né, que ele se enfeitiçou por ela, e ela começou a trovar ele, como a gente diz no popular, para que ele contasse o segredo, né? E após algumas tentativas, ela consegue. Então ela, lá no capítulo 19, versículo 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. Então, uma das primeiras coisas que o inimigo faz, né, é tirar a nossa visão do propósito que Deus tem em nossa vida. Como a Bíblia fala, né, que Sansão foi cego, né, pelo seu ego, e tropeçou na sua ruína pessoal. Lá em Provérbios 16, 18 fala que a soberba procede à ruína. E por último, né, após Sansão ter sido escravizado, após ter sido zombado, né, tem a destruição do templo filisteu, lá em Juízes 16, 30. Que aí, após ele ter sido
preso, né, ter feito escravo, muitos zombaram dele. Quando ele sente que o cabelo dele está crescido novamente, ele pede para Deus, que mais uma vez tu me devolva a força. E ele, movido na verdade não pelo sonho de fazer o propósito dele, que ele já estava completamente perdido, né, mas movido sim pela vingança. Lá no versículo 30 diz assim: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou. Foi mais os mortos que matou na sua morte do que matara em sua vida, né? Então a história conta, né? Sansão nasceu com um grande propósito. Desde o ventre da mãe dele, ele tinha um objetivo muito claro: libertar o povo de Israel dos filisteus, né? Mas aí, o que aconteceu? Por que Sansão caiu? Sansão caiu porque tinha um comportamento impulsivo, né? E aí lá em Gálatas 5:22 fala, né, dos frutos do Espírito. Alguém lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Acho que domínio próprio é uma das coisas, acho que mais importante que a gente tem que ter, né? Não se entregar aos nossos impulsos da carne, aos nossos desejos, às nossas vontades, né? Como eu acho que eu já falei aqui, a gente não pode ser guiado somente pelos nossos próprios, não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, porque uma hora tu sente algo, outra hora tu já não sente algo, né? Nem existem muitos casais aqui. Imagina se um casal fosse guiado somente pelo sentimento, né? Imagina um casamento de 20 anos guiado somente pelo sentimento. Vai passando o tempo, tem dias que não quer nem olhar na cara, né, pastor? Mas aí tu te guia pela tua decisão, né? Então, um dos comportamentos que fez Sansão cair era um comportamento impulsivo. E se você ler toda a história, constantemente ele está desagradando a Deus. Constantemente ele está fazendo coisas erradas. Constantemente. A história ali conta que ele deitou com uma prostituta e já casou e já sempre impulsionado por aquilo que sentia. Pela desobediência a Deus. Na história ele fala, né, que ele matou aquele leão. E depois, em algum momento, ele vê que naquele leão tinha mel, se eu não me engano, né, pastora? E ele come aquele mel e dá para os pais dele. E aí eu li que isso foi um dos atos muito que desagradava a Deus, porque ele não podia tocar em coisas mortas. Então ele sabia, com certeza que ele sabia. Mas, né, eu consigo, eu sou forte, eu sou o homem mais forte do mundo. Ninguém pode me parar. O ego dele foi tomando conta do coração dele. Ele achou, na verdade, né, que toda a força vinha dele, né? É que nem a gente, Deus tem um propósito que cada um de nós, em cada um de nós, e um propósito mais lindo do que o outro, né? E em meio ao nosso propósito, nós somos dotados de habilidades. E aí eu vou usar a minha habilidade que Deus me deu para levar o evangelho, para fortalecer o meu ego, para dizer que sou eu sou maior, porque eu sei fazer isso aqui, né? Tô aqui tremendo. Mas vou me vangloriar porque eu sei falar em público e tem irmão que não tem. Isso não é meu, irmãos. Isso vem de Deus. É dom gratuito dele para que eu leve o evangelho dele. Não é para me vangloriar, jamais que suba ao nosso coração. Os talentos que Deus nos deram foram para engrandecer o nome dele. Foi para levar o amor dele. Foi para levar o evangelho dele a toda criatura. Então, esse ato também mostrou, né,
E esse ato, uma coisa que me chama a atenção, que ninguém cai, né, de um dia para o outro. Ninguém está caminhando muito bem na fé e daqui a um pouco tudo cai. Na verdade, a gente vem mostrando sinais. E Sansão aqui, muito antes dele cair, muito antes dele contar para Dalila o que tinha acontecido, ele já mostrou um ato que desagradava a Deus. Ele foi lá e fez algo que ele não podia fazer. Como nazireu, ele estava consagrado a Deus. Então ele deveria evitar qualquer contato com o cadáver. Aí o cara vai lá e come um mel do leão que ele matou lá, que estava nas entranhas lá, né? Acredito eu que já estava só a carcaça do leão, né? E aí criou ali algumas abelhas, formou o mel e ele comeu, né? Mostrando totalmente o ego dele, né? O egocentrismo dele. Outra questão que derrubou Sansão foi relacionamentos com mulheres que não eram temente a Deus, né? Então, vários relacionamentos tem relacionamentos ali que a Bíblia fala com prostitutas e com Dalila, que era filisteia. Ele casou com o inimigo, né, pastor? Ele foi chamado, o teu propósito é o quê? Libertar o povo dos filisteus. Aí o cara vai lá e casa com a filisteia, né? Voltado ao quê? Guiado pelo quê? Olhou para ela, achou muito bonita, provavelmente, né? Muito encantadora. Não, eu vou converter ela, né? Quantos caem nessa aí que vai converter o outro? Não existe essa, irmãos. Não existe essa. Só quem convence alguém é o Espírito Santo, não é nós, não. É mais fácil tu cair do que tu converter o outro. E o orgulho dele, né? O orgulho dele fez pensar que a força vinha dele e não de Deus. Pobre mortal, né? Pensar que toda aquela força, que com uma queixada ele mata 1000 homens, como ele podia imaginar que vinha dele, né? Impossível. E aí, gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre Saulo, o fraco, entre parênteses, né? Lá em 2 Coríntios 12:10 fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, né? Então Saulo, né, que teve o nome trocado por Paulo, muitos conhecem. Na quinta-feira, acho que o Dodô trouxe um estudo sobre Paulo, né? Dodô, foi, né? E foi, né? Sobre Paulo, né? E aí eu ia trazer também, eu digo, não, a minha mensagem vai complementar a do Dodô, de trás para frente. Porque Paulo, né, o oposto de Sansão, ele perseguia os cristãos, né? Até que teve um momento que Deus cegou ele, né? E como esse texto, né, que eu coloquei ali, ó, o problema não é ficar cego, mas sim quem tira a sua visão. Saulo foi cego por Deus e encontrou o propósito e começou a enxergar além dos olhos. Sansão, cego, literalmente, né, porque ele foi cego, e pelo ego também, ouviu a zombaria dos filisteus e viu o seu fracasso. Eu extraí essa frase do livro do Alan Corrêa, que teve aqui, né? Então, é um comparativo muito interessante entre Saulo e Sansão, né? Sansão, aos nossos olhos, ele tinha tudo, né? Ele tinha força, ele tinha propósito, poderia ser uma das histórias mais bonitas que a Bíblia tinha, porque ele matou, porque ele salvou, porque ele destruiu. Aos nossos, trazendo aos nossos olhos hoje em dia, seria o super-homem, né? O super-homem aí da Marvel. Nossa, foi incrível, foi demais. Mas aí, todo o ego dele, toda a autossuficiência dele, né? Olhou para si mesmo, olhou para a força, e foi uma das histórias mais desastrosas, né? Se tornou um exemplo de tudo aquilo que a gente não pode ser. Não olhar para a gente, olhar para Cristo. Não se achar forte. Se achar, a gente tem que se achar é fraco, não forte, né? Como Paulo fala ali, quando
quando estou fraco, que forte que eu estou. É justamente ao contrário, né? Então, Saulo foi um dos maiores exemplos, né? Quando ele foi cego por Deus, ele encontrou o propósito, né? E quantos feitos ele fez, né? Foi uma história incrível, de muitos milagres, de muito ensinamento, né? Dos maiores aprendizados que a gente tem vem através de Paulo, né? Então, o que eu gostaria de dizer é que a gente possa ser cegos, fracos, humildes e dependentes como Paulo. É muito melhor que a gente seja assim do que fortes e egocêntricos como Sansão. Amém? Então, é essa mensagem que eu gostaria de trazer e espero que sirva, né, para que a gente possa ser fortalecido pelo Espírito Santo e que possamos depender totalmente de Deus, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos molda e é Ele que conhece, né, aquilo que precisamos. Amém? Gostaria de passar para o Tiago dar continuidade com